Nem toda violência que a mulher sofre é uma violência que ela sofreu por ela ser mulher, entendeu? De acordo com a Lei Maria da Penha, existem 3 tipos de violência contra a mulher: doméstica, a familiar e a que envolve relacionamentos íntimos de afeto. A doméstica é aquela que acontece dentro de casa. E aí não precisa necessariamente envolver parentesco, ou seja, não precisa ser da sua família, como acontece nos casos de pessoas que vivem em república de estudantes, onde se divide uma mesma casa, mas não tem nenhum tipo de grau de parentesco entre eles. A violência familiar já é aquela que envolve a relação de parentesco, são pessoas da sua família, mas aí não precisa estar necessariamente na mesma casa. Pode ser em casas separadas, como no caso de padrastos ou pais que moram em casas diferentes da casa dos filhos. E também tem as relações íntimas de afeto, que já nesse caso não existe nem grau de parentesco direto e nem vivendo na mesma casa. São casos, por exemplo, de ex-companheiros ou namorados. Mas algumas vezes a gente também pode ter a união dessas duas primeiras, ou seja, pode ser que a pessoa seja o seu parente e também more na mesma casa que você. Independentemente do tipo de violência, a violência contra a mulher pode ser identificada como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher morte, lesão ou sofrimento psicológico ou físico. Ou seja, para ser violência contra a mulher, a gente precisa estar diante de uma dessas 3 situações, tudo bem? Isso significa que se a mulher estiver andando na rua, por exemplo, com o celular, e aí vier alguém para tentar furtar ou roubar o celular dela, e ela reagir, e nisso ela sofrer qualquer tipo de violência, essa violência que ela sofreu não é uma violência contra a mulher, porque não está baseada no gênero, não está estruturada nessas condições, ou de casa, ou familiar, ou de um vínculo de afeto. É uma pessoa estranha que tentou roubar. Nesse caso, o crime é comum e vai ser enquadrado no Código Penal. Então, para resumir, eu vou dar alguns exemplos mais práticos e reais e concretos que podem estar enquadrados em qualquer uma dessas circunstâncias e que, portanto, são exemplos de violência contra a mulher. Uma coisa importante, a Lei Maria da Penha não é a única legislação que trata sobre violência de gênero. Por isso que nos exemplos que eu vou dar agora, eu acabei incluindo algumas outras legislações para a gente ter mais completo essas informações. Tudo bem? Vamos lá. Violência física é aquela que atinge a integridade física ou a saúde da mulher. Por exemplo, socos, chutes, pontapés, arranhões, tapas. Violência sexual é aquela que obriga ou força a mulher a fazer, praticar, presenciar, manter ou não fazer qualquer ato sexual que ela não deseja. Por exemplo, exigir qualquer prática sexual, sexo de qualquer tipo, ou negar o uso de camisinha ou de qualquer outro tipo de método para não engravidar. Também forçar a gravidez ou o aborto. Violência patrimonial. Qualquer conduta que retenha, desapareça ou destrua com objetos, bens e dinheiro das mulheres. Por exemplo, não deixar trabalhar, reter o dinheiro que ela recebe, quebrar os objetos pessoais, reter os documentos. Violência moral é aquela que se configura como uma violência e um tipo de crime contra a honra, como calúnia, injúria e difamação. Por exemplo, a calúnia, que é mentir acusando de um crime. Ou a difamação, falar alguma coisa que ofenda a sua reputação. Ou a injúria, que é mais na ofensa da honra, do xingar. Violência psicológica é qualquer conduta que ofenda a mulher e cause uma baixa autoestima. Ela é muito parecida com a violência moral, porque ela também é baseada na humilhação, no xingamento, no falar mal da sua reputação, mas também cabe aqui a perseguição, o afastamento e o isolamento de amigos, de família e de pessoas queridas. Todos esses tipos de violência podem acontecer também de uma forma de ameaça, que é quando o agressor começa a colocar medo na vítima. Por exemplo, ameaçando de morte, ou ameaça que vai bater, ou que vai tirar os filhos, ou que não vai pagar a pensão.
Além disso, a gente também tem os meios digitais, que é quando essas violências podem acontecer nas redes sociais, que hoje em dia está cada vez mais comum. Normalmente acontece a partir também de algumas ameaças ou chantagem. Então, fazer chantagem para não divulgar um vídeo ou uma foto, fazer um perfil falso para começar a falar mal, a xingar ou a humilhar nas redes sociais. Isso tudo também é uma forma de violência, entendeu? Esses são alguns tipos, então, da violência contra a mulher. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser pontuar alguma situação que eu não falei aqui, me acompanha nas redes sociais, me manda uma mensagem, vamos conversar melhor sobre isso.